Boa noite, sejam bem-vindos à segunda semana do PEJA. Meu nome é Telaine e faço parte da equipe de sala de leitura da Gerência de Educação da 7ª CRE. E hoje vamos fazer um bate-papo sobre literatura na EJA. Para começarmos a refletir sobre a importância da literatura na vida do ser humano, eu trouxe um breve trecho do artigo O Direito à Literatura de Antônio Cândido, que ilustra de forma bem simples e significativa como a literatura é necessária à vida cotidiana das pessoas. Então, vamos lá. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável desse universo, independentemente da nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabetos ou eruditos, como anedotas, causos, história em quadrinhos, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus, até a atenção fixada na novela de televisão ou na literatura seguida de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura, concebida no sentido amplo a que me referi, parece corresponder a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Então, para embarcarmos nesse universo da fabulação que só a literatura pode nos proporcionar, temos hoje aqui presente para discutir, para esse bate-papo sobre o tema literatura na EJA, duas professoras que desenvolvem trabalho bastante significativo, que eu tive o prazer de acompanhar e conhecer, né? E elas vão trazer para a gente, conversar um pouco conosco sobre o trabalho que elas desenvolvem em suas escolas com turmas do PEJA. Então, apresento a vocês a professora Etani Cardoso, que atua há 32 anos na rede e atualmente é professora orientadora, conhecida como PO, do PEJA, do CIEP Carlos Drummond de Andrade. E a professora Márcia Gomes, que atua na rede há 10 anos e atualmente é professora de sala de leitura, atendendo as turmas do PEJA, do CIEP Compositor Donga. Então, boa noite a todas, boa noite, Etani, boa noite, Márcia. Agradeço a participação de vocês, é um prazer enorme estarmos aqui presentes de novo, porque já estivemos juntas em vários encontros envolvendo sala de leitura do PEJA. E agradeço a vocês por estarem aqui para compartilhar um pouquinho dessas experiências que vocês trarão para a gente nesse momento tão marcante da educação de jovens e adultos, que é a segunda semana do PEJA, uma ação que é a iniciativa da Gerência de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo com a professora Etani. Então, eu gostaria que ela contasse, nos passasse a experiência da equipe do CIEP Carlos Drummond de Andrade com a contação de história durante a pandemia, e que ela também trouxesse um pouco para a gente o que motivou, para que eles começassem a desenvolver esse projeto. Boa noite a todos. Eu agradeço
imensamente o convite para participar dessa conversa envolvendo duas coisas que eu gosto muito: literatura e educação de jovens e adultos. Espero contribuir com todos com a nossa experiência no CIEP Carlos Drummond de Andrade. Primeiramente, acho importante dizer que a pandemia nos impôs muitos desafios, né? Principalmente para nós professores de escola pública, principalmente nós professores de jovens e adultos. Nós tivemos que driblar inúmeras limitações, ainda isso ocorre, cuidar das nossas emoções, lidar com perdas, lidar com situações e vivências tristes de pessoas próximas, lidar também com as privações dos nossos alunos, adaptar o nosso trabalho a esse novo formato, né, e como atender os nossos alunos. E na nossa escola, no CIEP, nós travamos toda a equipe em reuniões, muitas discussões sobre essas questões que eu acabei de pontuar agora. E como é que a gente ia trabalhar com os nossos alunos, sabendo de suas limitações e das nossas limitações também, enquanto equipe, né? Tínhamos muitas histórias no grupo. Então, assim, foi um momento muito delicado, mas foi um momento também que nós, enquanto grupo, nos fortalecemos bastante. Assim, pensávamos o que priorizar no nosso trabalho, pensávamos como as nossas propostas chegariam aos nossos alunos, uma vez que muitos não têm a possibilidade de ter o equipamento adequado, internet, condições para receber qualquer proposta que pudéssemos apresentar e dividir com eles. Mas também tínhamos a certeza de que precisávamos manter o vínculo, precisávamos nos fazer presentes, né? Todas as reuniões conversávamos, discutíamos sobre, e tínhamos a clareza de que não queríamos, dentro de uma escola pública, perpetuar uma desigualdade, né? Ou reforçar, eu acho que a palavra é melhor, reforçar uma desigualdade. O que nós faríamos deveria chegar a todos. Sabíamos que também esse momento delicado que todas as escolas estavam vivendo, a gente tinha que se desdobrar para que qualquer proposta que elaborássemos e pensássemos juntos deveria chegar ao aluno. Paralelo a essas discussões que tivemos na escola, eu recebi um convite de uma colega, Marta Rocha, da gerência de leitura. É um desafio, tá, gente? É um convite meio desafio, para contar uma história, porque elas estavam convidando vários professores e pessoas da rede, né, para contar histórias e a gente botar aí o nosso material sendo publicado para alcançar mais alunos, né? E aí ela falou assim, poxa, conta algo voltado para a educação de jovens e adultos, veja uma história, você topa fazer? Eu nunca tinha feito isso, mas eu topei, né? E foi muito legal, porque eu procurei um conto e falei algumas coisas antes de iniciar esse conto
para que chegasse ao aluno. Eu pensei assim, de fazer uma conversa para o aluno, e aí contei, fiz a contação de história, e no final também fiz assim um fechamento de conversa com o aluno. E aí fiz esse vídeo. Meio despretensiosa, e eu achei que deu super certo, porque eu passei a receber assim muitos elogios. Eu acho que só aí que a gente, né, começa a ver que o que a gente está fazendo está sendo bacana também quando ecoa no outro, não é? E aí as meninas da escola gostaram. Também, além da secretaria colocar no YouTube, as meninas colocaram no Face, e aí teve uma repercussão legal. E aí é que é a grande questão, né? Como, foi o que a Telaine nos falou, como a literatura nos afeta. Nos afeta no sentido de tocar, né? Nos toca. E eu percebi isso. Então, assim, foi acender uma luzinha na minha cabeça. Eu acho que eu vou propor às colegas de trabalho movimentar essa história, né? De trazer outras histórias para os nossos alunos. Porque tem outra questão que me incomodava um pouco, conforme a gente ia elaborando o nosso material de trabalho para os nossos alunos. Nós tínhamos todas aquelas preocupações, mas tinha eu acrescento uma outra preocupação, que é em relação aos alunos recém-matriculados que nós tínhamos para a alfabetização. Né? Mesmo que alguns materiais chegassem aos alunos, esse grupo exclusivamente ainda estaria sendo excluído. Então, assim, eu comecei a pensar em vídeos, porque a gente não estava fazendo videoaula, né? Não estávamos fazendo esse ensino remoto. Então, o que a escola estava mobilizando em termos de comunicação com o aluno? Entregas de materiais na escola, a direção criou um aplicativo formidável, simples de manusear, mas aí o sujeito tem que ter internet, tem que ter celular, enfim, tem que ter algum domínio. Então, assim, tudo que a gente propôs, né, principalmente esse grupo de alunos ficaria à margem, né? Não teria a oportunidade de estar ali juntos, nos vendo e sendo visto também, né? Assim, em termos de comunicação. E aí eu propus às colegas de nós contarmos fábulas para eles. E a proposta era a seguinte, nós tínhamos que, cada uma poderia escolher uma fábula, uma professora, ela deveria gravar a voz, e aí eu fiz um vídeo em que os alunos deveriam descobrir qual era o professor que estava contando aquela fábula, né? Somente pela voz, identificando a voz. E seria uma brincadeira também, sem muita pretensão, mas a pretensão que eu tinha era de atender a todos, ninguém ficar do lado de fora, né? E de alguma maneira. E aí, algumas professoras toparam. E outra coisa que eu queria deixar claro aqui, sabe? Ao mesmo tempo que nós reconhecíamos que os nossos alunos estavam passando por inúmeras dificuldades e situações difíceis, o meu grupo de professoras também passava. Várias professoras estavam passando por histórias muito delicadas. Então, assim, quem mandasse o áudio, beleza. Quem não mandou, ótimo também. Estamos ali juntas, sabe? E o bacana disso tudo é que a gente conseguiu formar no grupo, assim, uma rede de ajuda. Quem não podia, a outra ia lá e, sabe?
Então foi outro ganho que nós tivemos enquanto equipe, sabe? E deu certo, sabe? Todas nós, grande parte das professoras participaram, quem não participou amou. E aí foi surgindo uma ideia, foi surgindo outra ideia e nós fizemos alguns vídeos. Sempre com a ajuda da literatura, né? A literatura deu uma renovada e oxigenada nessa proposta nova de trabalho que a gente estava enfrentando, que todo mundo estava aprendendo. Então, eu tenho a certeza de que esse trabalho e a literatura tem essa possibilidade de encantar o outro, de tocar o outro. E foi o que eu falei num dos vídeos que nós fizemos. Quando a gente lê uma história, quando a gente escuta uma história, ou ouve uma música, ou vê um filme, você é tocado de uma determinada maneira, que você, por vezes, sem perceber, você também reelabora muitos sentimentos, crenças e pensamentos. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Quando a gente quase que se analisa, quando a gente, né, se dispõe a fazer isso, eu acho que foi um ganho para todos nós. Então, é isso. O nosso trabalho começou de maneira sem muita pretensão. Não tínhamos ideia que a gente ia tomar gosto da coisa e a cada momento a gente ia tendo uma ideia diferente. Fizemos alguns vídeos, eu até fiz assim umas anotaçõezinhas. Nós fizemos Quem Conta Seus Males Espanta, que foi esse de fábulas. Fizemos um vídeo sobre abraços. Eu fiz alguns vídeos com as professoras. Esse que eu contei uma história que tinha no livro de Câmara Cascudo, o caboclo, o padre e o estudante. Fizemos esse de fábulas, Quem Conta Seus Males Espanta. Um outro vídeo teve como título Abraços. Nós escrevemos uma carta de amor aos nossos alunos no momento em que a flexibilização da quarentena estava acontecendo. E quem é que fica na linha de frente, né, gente? São os nossos alunos que vão ter que trabalhar, que é o trabalhador que vai pegar o ônibus, que vai ter que cumprir a sua rotina de trabalho, enfim. E aí a gente escreveu uma carta de amor em que cada professor, e aí todas participaram, todas nós lemos um trecho, um parágrafo ou dois, falando sobre esse momento, né? A importância deles se manterem firmes e se cuidando, porque eles que ficariam na linha de frente, né? Enfim, e fizemos também um vídeo falando sobre o meio ambiente, que se chama Textos para Despertar. Depois até posso falar mais um pouquinho sobre esse último material que nós fizemos. E é isso. Não, e é só isso. Gente, que coisa maravilhosa. Eu gosto disso. E é só isso. Olha o tanto de encantamento, de fabulação que você trouxe aqui, Tânia. E assim, é maravilhoso de ouvir você falando, porque eu tive acesso a esse material, né? Eu tive acesso a esse material, então ouvindo você falar, porque assim, eu que não estava envolvida naquele grupo, aquilo já me tocou, a questão da memória, até eu comecei a pensar, elaborar como é que isso chegou aos alunos, né? Deles estarem tentando ouvir através do som, através dos sentidos, porque a literatura, ela é tudo isso, né? Eu estava lendo o livro, né?
o direito de ler, o direito de ler e escrever, ele está até aqui comigo, da Silvia Castrilhon, e logo de início, né, o Bartolomeu Campos de Queiroz, ele faz essa abertura, e ele fala, né, dessa importância, como a literatura ela ajuda a criar laços e a nos aproximarmos. E no momento em que nós tivemos que ficar isolado, como esse ato que você até falou, esse ato despretensioso, né? Que na verdade a literatura a gente até pode pensar que começa com um ato despretensioso. Como é que a gente consegue, né? Consegue fazer essa integração? Porque não foram só os alunos que foram tocados que receberam esse presente, os professores também, né? Então, assim, parabéns, sabe? Parabéns por essa iniciativa. Mais adiante nós vamos continuar conversando, porque eu conheço também bastante, né? Do trabalho de sala de leitura aí do CDA, mas mais adiante nós vamos continuar conversando aqui com a Etani, e ela vai contar essa segunda parte, que eu também assisti ao vídeo e fiquei encantadíssima, mas isso daí a gente vai deixar, né, Etani? Vamos deixar mais para adiante. Né? Então, muito obrigada aí por estar partilhando dessa experiência maravilhosa, dessa contação que aproximou. Eu sei que assim como vocês fizeram, né, várias outras escolas passaram por essa mesma situação e viram como é importante, né, de nós trazermos a literatura, né, para esse momento principalmente, mas em todos os momentos da nossa vida, seja na escola, presente na escola ou fora dela, a literatura precisa fazer parte do nosso cotidiano, né? Então nós vamos prosseguir agora. Então, eu vou chamar aqui a professora Márcia, né? Professora Márcia, professora de sala de leitura, né? Do CIEP Compositor Donga, né, Márcia? Então, eu quero que você conte pra gente como que pensar em contar histórias para um público com uma faixa etária tão diversa como é o público do PEJA. Boa noite, meu nome é Márcia, sou professora do CIEP Compositor Donga, da sala de leitura, e durante o dia também sou da sala de leitura da Escola Municipal Morro de Figueiredo, e são paralelos. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, compartilhar tudo que acontece no PEJA, porque é muita coisa boa que vai ser conhecida. E como é contar história para o público do PEJA? É completamente diferente. É um público diversificado que está em níveis de letramento completamente diferentes e não tem o hábito de ler ou de ouvir história. Eles chegam no PEJA com uma barreira em relação à leitura. Muitas vezes nunca ouviram uma história dos seus responsáveis, eles têm vergonha de ler, eles têm medo de errar e, principalmente, têm muita dificuldade em interpretar. Então, o professor da sala de leitura tem que ter essa sensibilidade na hora que conta um conto, uma história, uma poesia, que não vai ler, ler e ajudar na interpretação. Porque o prazer na leitura, que é o objetivo da sala de leitura, o prazer na leitura vem do entendimento do que está falando. E como disse a professora Etani, a leitura ela tem muito potencial, ela é motivadora, ela fortalece, ela te faz crescer. Mas para isso acontecer, você tem que compreender, interpretar. Para ser prazerosa, ela tem que ter entendimento e significar. Então, o professor da sala de leitura tem que ter esse olhar ao trabalhar com o PEJA. As crianças muitas vezes já estão sedentas, é novo, elas estão procurando esse negócio da leitura, é novidade. Mas o público do PEJA, a gente tem que atravessar barreiras que chegam e tem que ter muita observação, empatia e capacidade de se recriar. Observar para entender qual é a bagagem que está chegando, e empatia para se colocar no lugar e pensar, ter paciência,
ter espírito de pesquisa, para saber o que vai encantar. Não basta ler um conto, ler um texto, uma reportagem. Você tem que encantar aquele público. E isso tem que ter sensibilidade para fazer. É uma das características fundamentais do professor de sala de leitura. Perfeito, perfeito. Você disse tudo. Você disse tudo. Para um público tão diverso, não basta apenas a gente contar. É preciso a gente pesquisar, é preciso a gente correr atrás para ver de que forma que a gente pode encantar e não desistir jamais, porque às vezes a gente escuta muitas falas, né, de colegas, mas eles não conseguem porque eles não gostam. Eu falei, gente, a nossa vida é assim, é ensaio e erro. Nem sempre a gente vai acertar, né? Mas vai chegar uma hora que nós vamos conseguir. Né? Então, isso, assim, essa sua fala é perfeita, ilustra realmente um público que cresceu sem esse hábito da leitura, que já está afastado da escola, porque, querendo ou não, você, então, que também é professora de sala de leitura do diurno, que trabalha com crianças e adolescentes, a gente sabe que, de uma forma ou de outra, a leitura está presente no cotidiano, nem que seja no cotidiano da escola, mas a leitura ela está presente, né? Já o público do PEJA, eles já estão fora da escola há muito tempo, então é um trabalho de reconquista, né? De reconquista. É reconquistar aquilo que ficou perdido, né? Algum tempo atrás, quando eles tiveram, por algum motivo, né, que sair da escola. Então, de acordo com isso que você falou, Márcia, qual a importância do trabalho de sala de leitura para o PEJA e como é que você articula esse trabalho? Então, a sala de leitura, ela traz vida ao PEJA, no sentido que nós trabalhamos nos centros de estudos os temas norteadores e dentro desse tema nós montamos projetos. Esses projetos, eles podem variar em diversas áreas, então ele é interdisciplinar e multidisciplinar. O tema ele é discutido com os professores, nós montamos projetos, esses projetos são construídos com todos os alunos para aí sim ser apresentado. A sala de leitura ela vai além do empréstimos de livros. Nós realizamos empréstimos, nós realizamos rodas de leitura, nós lemos, interpretamos e criamos. No processo de criação, nós envolvemos a escola inteira. Então, aquele aluno que não tinha prazer em ir à sala de leitura, ele é conquistado, ele tem prazer, ele se destaca. A sala de leitura, ela vai desenvolvendo todas as potencialidades dos alunos. Aquele aluno que, às vezes, tem uma dificuldade de leitura, ele vai se destacar em algum projeto. Relaciona a leitura, projeto que relaciona dança, que envolve teatro, que envolve discussões em rodas. A sala de leitura traz vida ao PEJA. Nossa, e assim, isso daí que você falou é muito importante, né? Quando você consegue fazer com que a sala de leitura seja esse elo, né? Que consegue, né, tá conversando com todas as áreas, né, com todos os segmentos. E quando a escola toda ela tá assim fechadinha, isso é muito importante, até para esse processo de crescimento, de letramento desses alunos, né? Então, assim, parabéns, né, Márcia? Embora, gente, eu tô falando isso, mas eu já conheço. É porque eu quero deixar só para o final, porque a Márcia vai falar, ela vai contar de um evento que eu tive o prazer de participar, tá? Mas eu vou deixar esse gostinho só para vocês ficarem curiosos e continuarem aqui conosco. Então, pegando esse gancho, né, desse trabalho que a professora Márcia aqui apresentou, né, nos apresentou de sala de leitura, né, eu vou abrir aqui um parênteses para falar um pouco, né, de como esse trabalho, né, se estrutura dentro da nossa equipe, né, de sala de leitura da 7ª CRE. Então, nós temos uma equipe,
que é a equipe de sala de leitura polo, que ela também é responsável por fazer todo esse desenvolvimento, essa formação, né, essa orientação com o seu grupo de satélites. E aqui na 7ª CRE nós temos 4 salas de leitura polo, e uma delas é do CIEP, do qual a Etani faz parte, que é do CIEP Carlos Drummond de Andrade, né? Então, Etani, sendo o Carlos Drummond de Andrade uma escola, né, uma escola polo de sala de leitura, qual é a dinâmica desse trabalho? Eu gostaria que você, né, falasse um pouco dessa dinâmica aqui para esse público. Bom, a nossa sala de leitura, Henrique Rodrigues, detalhe, o nome da nossa sala de leitura é o nome de um ex-aluno nosso, escritor. Bacana isso, não é? Então, ela é dinamizada pelas professoras Adriana Pina, a Fátima e a Paula Falheiro. Nós não temos uma professora específica para a educação de jovens e adultos, mas elas desenvolvem um trabalho assim fundamental na escola e também de apoio, como a Telane falou, a outras escolas, né, a outras salas de leitura que são satélites. Nesse período da quarentena, principalmente, eu as vi assim, desenvolvendo um trabalho assim, formidável, de muita parceria, né? Elas elaboraram inúmeros projetos, a quarentena literária, que foi assim, eu achei muito bacana, foi o pontapé inicial para movimentar essa cadeira de quem conta e de quem escuta história, sabe? Então, assim, elas colocaram vídeos de ex-alunos contando histórias, professores, funcionários, direção, elas. Então, assim, você vê, né, essa cadeira, todo mundo sentando nessa cadeira de estar ali falando, contando a história que gosta ou que criou, né? Inicialmente, elas propuseram mini-contos, que foi super interessante. Também teve um momento assim que as pessoas poderiam indicar livros para o outro ler. Tiveram momentos também que nós fizemos assim, elas fizeram alguns vídeos sobre a comemoração da escola. O nosso CIEP é CIEP Carlos Drummond de Andrade, não é? Então, fizeram quiz literário. Foram várias propostas, vários movimentos para esse novo modelo de escola, né, de sala de leitura. E eu fico muito feliz da escola ter esse movimento, delas estarem dinamizando dessa forma, né, e chamando todo mundo, quem já foi aluno, quem é aluno, funcionário. Então, assim, mobilizou muita gente. E essa é a ideia, né? A biblioteca, mesmo que virtual, a ideia é encantar os outros, fomentar a ideia de que a biblioteca e a escola tem que estar funcionando, tem vida, né? Então, além disso, assim, as meninas fazem informações, fazem essa orientação e esse suporte às salas de leitura satélite. Eu acho assim uma função muito importante, né? Uma responsabilidade muito grande. Sim. Mas que eu acho que esse trio assim leva com muito vigor e eu fico muito feliz com o trabalho que elas realizam. Nós não temos uma professora específica para o PEJA, mas elas sempre dão um suporte. E agora, assim, em relação ao que a Marcinha estava falando sobre a sala de leitura, né, essa importância da gente conquistar o aluno, saber o que o aluno, os desejos deles, né, e saber também que eles têm uma ideia de uma escola que é de muita atividade, muito
copia do quadro e quando você vem com uma proposta diferente, por vezes ocorre uma certa resistência, e é aí que tem que entrar o que ela falou, a empatia, né? Você também se ligar como o outro pensa, como o que o outro sente, né? Anseios, enfim. Isso é fundamental. Uma vez uma professora de uma outra escola que eu também trabalhava com educação de jovens e adultos, uma professora de português falou para mim assim: pô, Tani, detalhe, maravilhosa professora, um trabalho espetacular. Ela assim, incomodada, dizendo assim: pô, Tani, os meus alunos não leem, não buscam livros. Eu canso de fazer propaganda da biblioteca e nada, sabe? E assim, a gente conversando, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, a gente estava tendo na escola. E aí eu falei sobre o que vocês já comentaram aqui, que na EJA os nossos alunos têm uma outra vivência, uma outra relação com livros e histórias. Eles não tiveram na infância, grande parte deles, essa oportunidade de escutar, de ter acesso. E então, assim, não é que não dê valor, mas é que ainda não foi encantado, entendeu? Não foi conquistado. E aí eu falei assim para a professora, eu falei sobre isso com ela falou assim: poxa, mas a nossa biblioteca aqui é rica de livros. Olha, antes do aluno bater na porta da biblioteca e abrir a porta da biblioteca, tem que ter algo que antecede esse movimento, que é a gente encantar o aluno. Então, conta história para ele todos os dias. Movimente isso mais, porque ela era assim, ela era de fazer isso. Vamos promover mais isso na escola, né? E esse trabalho dela virou um projeto que foi para o mestrado, e ela já concluiu a tese dela, e maravilhosa, né? Então, quando eu vejo um professor, e outra coisa que eu quero trazer aqui será que somente o professor de língua portuguesa precisa fomentar isso? Então, quando eu vejo um professor de história falando sobre conflitos históricos, ler um livro, como eu vi outro dia com um professor, Dois Idiotas Sentados, Cada Qual no Seu Barril, que é uma história para o público infanto-juvenil, tá? É uma historinha, vou até mostrar aqui o livro, que fala sobre o conflito de dois sujeitos que não conseguiam conversar entre si. Então, quando uma professora de história, antes de iniciar a aula sobre conflitos históricos, lê uma história dessa, meu amor, eu tiro o chapéu para essa pessoa. Entenderam? Então, assim, eu acho que a história e a literatura pode estar circulando na mão de todo mundo. Do professor de matemática, do professor de língua portuguesa, enfim. E eu acho assim que a equipe de uma sala de leitura, seja polo ou não, também pode instigar os professores. Maravilhosa. Isso, exatamente. Eu acho que esse é um trabalho de formiguinha, de conquista, que a Márcia, pelo que a gente está vendo, a Márcia coloca isso quando ela apresenta que você tem todas as áreas do conhecimento, que estão todos os professores ali em conjunto, que abraçam. É claro que isso se torna muito mais rico para os alunos. E uma coisa muito importante de falar, mesmo nesse momento em que nós estamos no momento, não com a escola física, né, não com a sala de leitura física, mas eu quero lembrar que nós temos uma sala de leitura virtual, e a Etani bem colocou, que é esse canal da gerência de leitura, o canal de sala de leitura, que, assim, gente, é a sala de leitura virtual. Eu, nesse momento, eu também estou como professora, então eu estou sempre trazendo diferentes gêneros, diferentes histórias desse canal para eles, e falando, vocês não têm a sala de leitura, olha aqui a sala de leitura, nesse momento.
Agora, quando nós voltarmos, né, e isso precisa, eu quero assim que chegue a cada um de vocês, professores, quando retornarmos ao espaço físico, escola, visitem a sala de leitura da escola de vocês. Nós temos um acervo riquíssimo, seja não só para os alunos, mas como para vocês também, professores. Vão até lá, converse com o professor de sala de leitura. Ah, mas não tem professor de sala de leitura na minha escola. Gente, no momento na minha escola também não tem, mas eu sempre fui uma ratinha. Eu sempre fui lá, pesquisei, corri, olhei, levava minhas caixinhas, né? Levava minhas caixinhas de livro para as salas. É bem verdade que eu sou professora de português, então isso de certa forma, né, assim, todo mundo, é professora de português, isso facilita, mas não, eu já vi também professores de história, né, porque assim, é outro grupo, professor de história também que gosta muito dessa questão do livro, de levar o livro literário para a sala de aula. Mas já tive o prazer de trabalhar também com uma professora de matemática, em que ela desenvolveu um trabalho literário em conjunto comigo. Então, é o que a Ithani falou e o que eu reforço. A literatura, gente, é o caminho, tá? Para esses alunos que estão... esses alunos que a gente está precisando encantar, que a gente está precisando envolver, a gente precisa por esse viés da literatura, né? Eu poderia ficar aqui horas e horas, né, conversando, né, falando, trazendo também um pouco dessa experiência, né, com sala de leitura, embora a minha experiência é mais com fundamental, né, com ensino fundamental, mais com Fundamental 2, com o qual eu trabalho. Do quanto que nós levarmos a leitura, contar história, os alunos precisam, seja os alunos, sejam as crianças, os adolescentes, os adultos, eles precisam. É isso que Marcinha falou, que você também, Ithani, a gente precisa envolver esses alunos. E é assim, oferecendo esse cardápio de histórias, é um cardápio com esses diferentes gêneros, né? Encantar, e a gente não desistir. É um trabalho mesmo é o que eu falo, é de insistência, é de resistência. A gente precisa, né? E a literatura é isso, né? Eu sempre falo, né? Falo para os alunos. Sempre tem um livro em que você vai ler e vai falar: esse é o livro da minha vida. Só que para a gente encontrar o livro da vida, a gente tem que procurar. Não é verdade? Então é esse encantamento, a gente trazer, né, esse cardápio de histórias também para a sala de aula. A gente não precisa contar a história toda. Conta, para numa determinada parte. Gente, pode ter certeza que nesse universo, com certeza, vai ter um livro que esses alunos vão se encantar. E aí as salas de leitura, vão ficar lotadas. E, logicamente, vamos encantar também os nossos colegas, né? Assim como Márcia conseguiu e Ithani também, através desse projeto maravilhoso, né? Então, gente, eu quero agora, tá? Cada uma de vocês que contem, assim, alguma experiência, né, assim, marcante nessa prática literária com turmas do PEJA. Estou dando, assim, o que vocês quiserem, né, o que vocês acharem que seja, assim, significante, né, e vocês podem contar, né, o que foi, né, que marcou vocês, né, que momento, né, dessa ação literária que vocês desenvolveram com esses alunos que foi marcante. Então, vamos começar? Pode, Márcia, pode. Eu tenho diversas histórias marcantes, mas eu tenho 3 que eu não posso deixar de contar. Conto bem rapidinho para dar conta das 3, posso? Pode. A primeira foi um relato de uma aluna, uma homenagem que ela fez em um vídeo para o autor Braulio Bessa, um poeta nordestino. E nós trabalhamos as suas poesias durante um período no projeto, e sempre para trabalhar
uma história, eu costumo falar sobre a história do autor, a biografia, para encantar para sua obra. Então, essa do Braulio Bessa, nós fizemos um vídeo, ela fez um vídeo agradecendo a sua poesia. E eu consegui a resposta dele. Ele fez um vídeo para a nossa aluna, a nossa escola, falando da importância de aproximar o autor do leitor. Que ele ficou muito grato por esse vídeo de agradecimento e ficou muito feliz de saber que encanta as pessoas que está alimentando o desejo pela leitura. Caso 2, foi um projeto chamado Papalcinha, que foi direcionado a todas as mulheres trans do PEJA. Foi um projeto que veio de São Paulo, caiu na mão da minha coordenadora, e ela falou: Márcia, eu acho que esse projeto aqui dá pano para manga. Vamos ver, vamos estudar. Eu estudei o projeto, peguei fontes, vídeos, construí o projeto com os alunos, fizeram enquete para participar da peça. E nesse projeto falava-se de relacionamentos abusivos, aceitação do seu corpo, cuidados íntimos, diversos temas nessa área do universo feminino. Foi um projeto que eu vi que ia contribuir para a vida, ia sair dos muros da escola, porque a escola, o conhecimento não pode ficar ali dentro. O conhecimento é para ir além dos muros da escola. E funcionou, tenho certeza que muitas mulheres foram tocadas e pode até passar pela situação, mas vai lembrar do que na sala de aula. Vai saber o que fazer. Crime virtual, o que fazer, o que agir. Foi um projeto maravilhoso que dá prazer em trabalhar, prazer em fazer. E todos os projetos realizados no PEJA, todos, nós temos literatura para qualquer projeto. Seja literatura de cordel, poema, poesia, texto informativo. Tem literatura para qualquer projeto. É só ter vontade de pesquisar, de encantar. E o terceiro, que foi fenomenal, foi um projeto realizado com todos os professores sobre a Cora Coralina. Trabalhamos a história da sua vida, a biografia, trabalhamos em todas as áreas, matemática, fez receita, ciências, história, geografia, qual é a sua origem, e teve a culminância onde todas as turmas participaram, fizeram uma sala ambientizada com a linha do tempo da história da sua vida, uma parede só com poemas da Cora, outra parede com uma mesa gigantesca com os doces que os alunos fizeram. E no cantinho, nós tivemos uma aluna que começou no PEJA, não conhecia nem as letras do alfabeto. Hoje, ela já escreve suas palavras, suas frases, e ela representou a própria Cora. Era a coisa mais linda, ela sentadinha, representando a Cora com o chale, o livro na mão, o abajur, lindo. E ela tem um neto que é escritor. Olha que legal. E uma outra oportunidade, nós fizemos um sarau. E o seu neto
Vamos lá, Itania? Vamos lá. Eu sou professora orientadora, né? E comecei no CIEP ano passado, no CIEP Carlos Drummond ano passado. E nós tínhamos um período de outubro em que a gente sempre comemora o aniversário da escola. E eu junto com o grupo, pensamos em fazer um projeto sobre a vida e a obra de Carlos Drummond de Andrade. E aí, assim, gente, foi um trabalho assim, muito rico. Primeiro que quando você tem a equipe de professores envolvida e sensibilizada para a proposta, é meio caminho andado, né? Então, assim, os alunos fizeram leituras inúmeras de crônicas, de poesias, sobre a história de vida dele também, toda a sua obra literária e sua vida. E o trabalho ocorreu assim de uma maneira tão gostosa e as professoras estavam tão envolvidas, porque assim, o PEJA nunca se dissocia do que ocorre no mundo, né? Então, assim, o trabalho de pesquisa sobre a obra e vida de Carlos Drummond de Andrade foi tão intensa que ocorreu assim uma pesquisa profunda sobre Minas Gerais. E assim, a contribuição também dos professores, da professora de História, da professora de Língua Portuguesa e das demais áreas, das demais professoras, foi fundamental para que assim, a questão do trabalho interdisciplinar, ele só é maneiro mesmo quando todo mundo tem a possibilidade de conhecer de forma aprofundada diversos aspectos sobre aquele enredo, né? Então, assim, nessa proposta interdisciplinar, eles estudaram sobre esse quadrilátero ferrífero, né, em que tem a extração do minério, tem minério de ferro, do ouro, do manganês, o meio ambiente, como é que fica no meio disso tudo, né, dessa extração, que era já uma preocupação de Carlos Drummond de Andrade. Então, assim, assim, a gente ainda com a história de Mariana e Brumadinho ali, né, na nossa mente, porque tem que ficar mesmo, né? Foi um absurdo o que aconteceu com as pessoas que viviam ali, enfim. Então, assim, esse trabalho que inicialmente, né, a proposta por vezes começa tímida, mas foi ganhando uma dimensão muito grande, e você via os alunos falando com propriedade, né, sobre Carlos Drummond, sobre Minas Gerais, sobre a obra e vida dele. E teve a culminância, que foi várias apresentações que ocorreram numa noite, e aí o pessoal as meninas da sala de leitura também fizeram momentos de contação de crônicas para educação de jovens e adultos. Foi um trabalho muito bonito, muito bonito. Nós temos, assim, fotos e ainda um material sobre esse momento, e eu achei que foi muito rico. Outro trabalho, assim, que eu destaco, que não chegou a ser um trabalho em equipe, mas eu acho que é importante a gente, assim, eu trazer assim como uma história, um relato, que eu acredito que é a história de muitos na educação de jovens e adultos, foi a possibilidade que eu tive de conhecer a vida específica de uma aluna, né? Uma aluna fazia parte da U9, saindo da alfabetização, tinha recém saído da alfabetização, foi para a U9, e ela e um grupo estavam com uma pequena dificuldade de leitura e escrita, e aí eu propus de fazer por 2 vezes na semana como se fosse um acompanhamento, uma aula de apoio. E aí, assim, você mais próximo desse grupo, só 6 alunos ou 7, variava, né?
e a gente vai conhecendo mais o aluno. E eu levava muito texto, assim, músicas, provocando a leitura e poesia, fazia leitura, músicas que eu sabia que possivelmente eles iam conhecer, para provocar esse momento de investigação de leitura. E aí ele olhou assim para mim: você canta bem. Aí eu falei assim: eu sou uma abusada, eu não sei cantar, eu arrisco. E aí ela falou que ela tinha escrito uma letra de música. Aí eu falei assim: canta para mim. Aí ela cantou. Menina, a primeira voz dela é qualquer coisa. E segunda, a letra falava sobre a vida dela, sobre o preconceito racial que ela tinha vivido ao longo da vida. E aí, gente, é uma pessoa que ainda estava com N dificuldades de escrita e leitura, foi através da escrita que ela botou voz naquilo que ela sentia, sabe? E assim, eu encorajei ela a se apresentar porque ela já tinha comentado com os professores um ano anterior sobre as histórias, né, que ela já tinha vivido. E os professores pediram para ela: pô, você não topa apresentar a sua música? Você não deseja? Aí ela é muito tímida. E conforme eu fui conversando com ela, eu acho que ela se sentiu também um pouco mais encorajada. É mais uma falando que é maneira essa música que eu criei, pô, quem sabe, né? Eu realmente é bacana e eu vou apresentar. Foi muito bacana, assim, porque ela apresentou num evento ano passado da EJA, lá no colégio, na Escola Municipal na Pio X, e assim, foi uma noite muito bacana, principalmente para ela, sabe? Ela mostrar e se ver valorizada, mostrar a sua causa e se ver valorizada por aquela poesia que ela fez. É isso, a literatura comove a gente, mexe com a gente e tem que estar aí. Com certeza, Etani. E olha, foi outro momento também, aliás, tanto o momento que Márcia falou como esse da Etani, que eu tive o prazer de estar presente, aliás, nesses 2 últimos anos. Como é maravilhoso ver o encontro de alunos do PEJA, né? Eu agradeço muito a Dulce, porque Dulce que puxa, né? A Dulce puxa muito a gente nós da sala de leitura, né? Tá sempre chamando para participar de eventos. E assim, eu tive o privilégio de assistir nesses 2 últimos anos a esses encontros. E eu fiquei emocionada, estávamos eu e Gisele, eu falei: gente, que é isso, que coisa mais linda. E depois a Dulce contou, né, a história, foi muito lindo. Aliás, é um encontro, o público do PEJA, eles têm uma energia de apoio, em que assim, é um apoiando o outro, era cada escola que se apresentava, todo mundo aplaude, né, então você vê que eles ficam muito felizes, né, com o sucesso do outro. Porque a gente vem do fundamental, né, que é um querendo vaiar, mas no PEJA não. Então isso é muito bacana, né? Eu fiquei assim muito encantada, porque assim, é uma energia que eles passam. E eu estava lá atrás, tá? Eu estava lá atrás, lá no auditório da Pio. Então eu vi a vibração, e os alunos que estavam na frente eram que ia, e todo mundo aplaudia, independente da escola, né? Bom, então, assim, esse momento foi mágico, né? Assim como a literatura, eu sabia que nós iríamos fabular bastante e que seria um momento mágico como foi, né? Então, assim, é um momento de agradecer muito, viu? Muito, Etani, né? Por todo esse compartilhamento, por todas essas experiências, por toda essa fala, por toda essa formação, tá? Que Márcia também, muito obrigada, toda essa experiência que vocês trouxeram, né? Dessa empatia, desse envolvimento, né? Do encantar, que
a gente realmente precisa, seja no PEJA, seja no fundamental, no diurno, mas como nós estamos aqui, né, retratando, falando desse público específico, né, eu espero que esse momento, né, sirva de fortalecimento, de encorajamento, e que nós possamos também envolver e tocar a cada um que está assistindo, né, a esse nosso encontro de hoje. Bom, e assim, né, eu agradeço também, assim, imensamente, né, a toda a gerência de educação da 7ª CRE, especialmente a nossa coordenadora, Márcia Ruda, né, assim como a Cláudia Tadeia e a Alessandra Ferreira, que hoje estão à frente da gerência de educação da 7ª CRE, as professoras Paula e Dulce, que são as acompanhantes incansáveis, né, da gerência de educação da 7ª CRE, que acompanham o PEJA, né, por todo esse incentivo, por todo apoio e por ter possibilitado esse momento tão rico de troca que nós tivemos, né? E obrigada a vocês, professores, que nos assistiram durante esse nosso encontro, durante esse nosso bate-papo, né? E esperamos que eles tenham, de alguma forma, tocado, né, envolvido, encantado vocês, né, durante essa nossa apresentação. E aguardamos vocês também amanhã, às 18 horas, né, para mais um bate-papo enriquecedor da 2ª semana do PEJA da Secretaria Municipal de Educação. Um abraço em todos. Queridos, eu espero ter contribuído de alguma maneira. Deixo um abraço também a toda a equipe do CIEP Carlos Drummond de Andrade. Adorei a nossa noite. Eu estava muito tensa, mas tudo ocorreu de maneira bacana. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Marcinha, beijo no seu coração, a Telaine também. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de falar um pouco do nosso trabalho, que é muito bom, tem que ser divulgado sim, e espero que vocês tenham gostado. Também fui nervosa, mas foi muito prazeroso. Beijo para todos. Bom, fiquem agora com o vídeo do trabalho desenvolvido pela equipe do PEJA, do CIEP Carlos Drummond de Andrade, durante a pandemia. Boa noite. Boa noite. CIEP Carlos Drummond de Andrade. Textos para despertar. PEJA. Um cordel para a natureza. Um cordel que me agrada por falar tantas verdades e ninguém a fazer nada, só aumentos de cidades. Animais perderam o rumo, a vida, o eixo, o prumo. É triste a realidade. Houve um tempo em minha quadra que um bosque existia, até chegar à esquadra que com a serra trazia a sentença de matança, só trouxe desesperança para a fauna que ali havia. Poucas árvores restaram, foram embora os passarinhos, os vãos de barro emigraram, caíram seus condomínios. Hoje resta a tristeza, foi-se embora a beleza, perderam-se tantos ninhos. É um poema de Ruth de la Fuente, uma poetisa de Brasília, e esse poema está publicado no site recantodasletras.com.br. Amazônia. As aves não voam mais.
Os peixes não mais nadam, os pássaros não mais cantam e as pessoas não se amam mais. Tudo isso por culpa do homem e da sua maldade. Tudo por culpa do homem e da sua falta de caridade. As nossas matas desmatadas, as nossas florestas devastadas, nossos animais em extinção e o nosso medo da poluição. A Amazônia é nossa, devemos protegê-la. A Amazônia é nossa, devemos amá-la. Viva o verde, viva a Amazônia. Vivam os índios, viva a alegria. Magno Oliveira. O tesouro. A Amazônia, nosso tesouro cobiçado, em completa devastação, pede socorro à nação. A fauna e a flora, os rios, caminho que abastecem a nação. Um rio-mar, levando e trazendo o pão com sua navegação. Sementes germinando frutos, Amazônia, Amazônia, onde a lenda pousar e o Irapuru cantar. Brasil seja do povo um novo olhar, implanta em cada coração o verde da nação. As queimadas precisam acabar. Dora de Molitsa. Amazônia, autor Dandal. A terra que corta a nossa Amazônia corta também a pureza do ar. Cada animal extinto no mundo é um ciclo da vida a se arrebentar. A água nunca foi tão pobre, perdendo as riquezas com lixo ao mar. Com tanta maldade e indiferença, um dia a natureza vai nos castigar. Nossa Amazônia, minha homenagem. Nossa Amazônia é fantástica. Seus habitantes estão inseridos nela como um órgão do nosso corpo. Não vivemos sem ela, pois dela se extrai tudo o que necessitamos para sobreviver. É amada por todos os que têm bom senso em preservá-la. É sinal de inteligência desse povo da floresta. Povo que nasceu em seu berço. Povo que de sua água bebe, que de seu alimento se nutre, que de sua beleza faz encanto, e se apaixonou perdidamente entre seus rios, lagos e igarapés. Basta olhar para cima e avistar suas copas altas e frondosas. Basta olhar para os lados e observar os animais a se alimentar dela. E para baixo, bem baixo, suas riquezas minerais, como quem guarda sua herança aos seus herdeiros como uma mãe natureza. Borboletas, de Manuel de Barros. Borboletas me convidaram a elas. O privilégio incetal de ser uma borboleta me atraiu. Por certo,
eu iria ter uma visão diferente dos homens e das coisas. Eu imaginava que o mundo visto de uma borboleta seria com certeza um mundo livre aos poemas. Daquele ponto de vista, vi que as árvores são mais competentes em auroras do que os homens. Vi que as tardes são mais aproveitadas pelas garças do que pelos homens. Vi que as águas têm mais qualidade para a paz do que os homens. Vi que as andorinhas sabem mais das chuvas do que os cientistas. Poderia narrar muitas coisas ainda que pude ver do ponto de vista de uma borboleta. Ali, até o meu fascínio era azul. Que o despertar da nossa consciência provoque mudanças positivas ao nosso planeta.